Nessa aula eu quero falar sobre um gráfico, um tipo de gráfico que ele é muito menosprezado pelas pessoas. Eu vejo muito pouco ele ser usado, vejo muito pouco ele nos dashboards por aí. Talvez porque as pessoas menosprezem ou não sei se é porque as pessoas não sabem utilizar esse gráfico e não sabem o potencial desse gráfico, que é o gráfico de cascata ou gráfico de perdas e ganhos. Né? Tem esses dois nomes aí. Então eu vou começar, vou dar um exemplo aqui com uma tabela de data, mês, tem uma coluna mês e tem uma coluna quantidade de funcionários, só isso. É uma tabela com duas colunas, mês e quantidade de funcionários. Eu quero te mostrar como a gente vai poder aplicar o gráfico de cascata nessa situação, mostrando a variação da quantidade de funcionário ao longo do mês. O gráfico de cascata ele serve muito, o gráfico de cascata ele serve muito para isso, para você mostrar a composição de determinada medida, como por exemplo o fluxo de caixa, como foi a variação do fluxo de caixa ao longo do ano, como foi a variação, nesse caso aqui a gente vai mostrar a variação da contratação de funcionários, do número de funcionários da empresa ao longo do ano, mas pode se aplicar para qualquer situação. Vamos lá, vamos começar. A gente vai usar algumas medidas DAX e no final o gráfico de cascata para fazer essa representação. Então eu tenho uma coluna de data e uma coluna de quantidade de funcionário. Quer dizer aqui que começando de 1 de julho de 2017 até 31 de dezembro de 2018. Aqui é o número de funcionário nessa data, o número de funcionário nessa data, o número de funcionário nessa data, que é o número de funcionário em cada mês, o número de funcionário em cada mês. Então a gente vai calcular a variação dos funcionários ao longo dos meses. Vou inserir uma tabela de medida para a gente criar as nossas medidas, inserir dados. Então vou chamar aqui de medidas. Então está aqui a tabela de medidas. A primeira medida, botão direito, nova medida, vai ser soma func. Soma funcionário, que é o sum daquela coluna lá. O sum da tabela funcionários, coluna quantidade func. Simplesmente isso. Então, vou puxar uma tabela aqui. Puxar o mês e puxar o soma func. Aumentar o tamanho aqui da grade. Então aqui a gente tem ano, mês e a quantidade de funcionário, né? Que é exatamente essa tabela aqui. Então agora eu vou criar uma medida que me dá a quantidade de funcionário do mês anterior. Eu não quero fazer essa variação, né? Então vamos lá, botão direito, nova medida, quantidade mês ante. É o calculate do soma func. Tá ok, vamos indentar aqui, né? Shift Enter. Shift Enter, tá ok, date add. Vamos fazer o date add de qual tabela? Da tabela funcionários mês ponto date -1 mês. Então fiz o calculate, ele gerou a medida, vou arrastar ela para cá. Então agora ele está mostrando, ó. Em agosto de 2017 eu tinha 3.370 funcionários, mas no mês passado eu tinha 3.120 e assim sucessivamente. Então eu quero a variação agora, né? Quanto foi um menos o outro. Então nova medida, variação, quantidade func é um menos o outro. É o meu soma de func menos essa que eu criei agora,
que foi a quantidade mês anterior. Ah, tá. Ele está me dizendo que essa função aqui já tem uma função com esse nome, que eu estava fazendo alguns testes antes. Aí eu esqueci de renomear essa função, então eu só vou renomear ela aqui para quantidade funcionários. Var quantidade de funcionários. Vamos lá, ela é a diferença da soma func, que é a de hoje, menos a quantidade do mês anterior, que é a quantidade do mês anterior. Vamos trazer para cá? Então tá aqui, ó. Em agosto de 2017, a minha variação foi de 250. Em setembro de 2017 foi 0. Em outubro caiu 120, porque eu tinha 3.270, eu tinha 3.370 em setembro e passei para 3.250 em outubro, então caiu 120. E assim sucessivamente. Então a gente pode aqui usar, vou puxar para cá, a gente já pode começar a usar o gráfico de cascata. Vou selecionar, é esse aqui. E vou puxar para cá minha categoria. Minha categoria é o mês. Vou tirar aqui dia e vou tirar trimestre. E o meu e minha medida e o meu eixo y aqui, ó. E o meu eixo y é o var quantidade de funcionário que a gente criou agora. Esse cara aqui. Aqui no gráfico eu vou clicar nesse símbolo aqui para expandir, porque aqui está por ano, ó. Então aqui eu vou expandir, ó, e vou trazer aqui um filtro. Vou puxar para cá o filtro de mês, de data aqui, né? E vou deixar só o ano. E vou mudar aqui para suspenso. Suspenso não, lista. Lista. Vamos lá. Se eu clicar, se eu filtrar para 2018, o que é que ele está me dizendo aqui? O que é que ele está me dizendo? Em janeiro de 2018, ó, tá aqui, vamos acompanhar pela tabela. A tabela está aqui, ó. Em janeiro de 2018 saíram 100. Tá aqui, ó, menos 100. Em fevereiro entraram 20. Em março saíram 10, em abril saíram 110, ó, de acordo com a tabela aqui para a gente acompanhar, ó, né? E assim sucessivamente. E no final, essa coluna final aqui de total que ele me dá, menos 201. É esse total aqui, ó. É a soma, essa soma aqui. É a soma da variação. Essa soma da variação aqui. Essa soma vai dar menos 201. Então, variou no ano de 2018, eu tive uma variação de menos 201 funcionários. Mas a gente pode colocar mais informação aqui, ó. A gente pode colocar mais informação. Por exemplo, quantos funcionários eu tinha no começo do período, né? Quantos funcionários eu tenho hoje? Esse gráfico não está me dando isso, né? Eu não sei quantos funcionários eu tenho hoje. Então vamos fazer essa medida aqui. Botão direito, nova medida. Última quantidade. Última quantidade de funcionário, né? Última quantidade func. O SUMX pode ser dessa forma aqui, ó. SUMX da tabela funcionar da tabela last date de funcionário mês, e a expressão é o soma func. Vamos ver se deu certo. Opa, ele deu um erro aqui. Vamos ver qual foi o erro que ele deu.
Vou escrever de novo isso aqui. Last date da tabela funcionário mês, soma func. Agora passou. Não tinha entendido bem qual era o erro, mas agora ele aceitou. Vamos puxar para cá essa medida. Ó, 3.028. É verdade isso? Dezembro de 2018, 3.028. Então é verdade, né? Então 3.028 é a minha última quantidade. Vamos filtrar agora para 2017. Dezembro de 2017, 3.229. Está aqui, ó. 3.229. Certo? E a quantidade no começo do período é a mesma coisa. É a mesma coisa, só mudando, em vez de ser o last date, vai ser o first date. Copiei. Quantidade inicial func. Vou colar aqui. Aí só vou trocar o last pelo first. Vou dar enter. Vou puxar para cá, vamos ver se deu certo. 3.129 no início do... A gente está em 2018. Vamos ver aqui, janeiro de 2018. 3.129, certo? Vamos para 2017. 3.120. Então tá aqui. Então agora essa tabela era só de suporte. Vou tirar essa tabela. Então aqui no gráfico, ó, no gráfico, essas duas medidas aqui complementam a informação do gráfico, né? Eu comecei meu período com 3.129, aí em janeiro saíram 100, tal, e aí foi saindo e foi entrando. Claro que a gente pode adicionar os rótulos aqui, né? Pode aqui adicionar os rótulos, aumentar um pouquinho. Então foi saindo, foi entrando. No final teve uma média de 201, mas terminou com 3.028 funcionários, né? Então comecei com 3.129 e terminei com 3.028. Entenda que esse menos 201 aqui é a soma de cada coluna dessa. A soma de cada coluna dá menos 201. Mas eu comecei em janeiro com 3.129 e terminei com 3.028. Se quiser fazer um menos o outro, é simples de fazer, né? Então tá aí um bom exemplo de aplicação do gráfico de funil para a variação de funcionários da empresa, né? Isso é só um exemplo para você aplicar aí da forma que você quiser no seu caso, usando essas funções aqui DAX que eu mostrei agora. Um abraço e até a próxima.